Nossa chegada fomos bem recebidos pelo nosso apóstolo, e na época, então, pastor Marcelo. Fomos bem recebidos, fomos bem acolhidos, eu e minha família. E hoje estamos aqui, graças a Deus. E quando eu cheguei lá, meu esposo ia, ele decidiu, e eu entendo que eu era missionária na época, que a mulher tem que acompanhar o marido. Mas eu estava com aquela resistência no meu coração. Foi quando eu falei assim, eu vou te acompanhar, mas eu não vou congregar. E ele falou assim, já está marcado a minha apresentação na igreja. Eu falei assim, você vai se apresentar. Se o teu pastor me chamar lá na frente, eu vou levantar e vou embora. Aí ele chegou, falou com um pastor na época, que é o apóstolo Marcelo, e ele foi apresentado sozinho, e eu continuei ainda. Ele foi apresentado em maio, né, de 2011. Eu estava gestante da minha filha, Ana Caroline, famosa cheirosa. E aí quando foi dia 7 de agosto, foi quando eu decidi. Eu falei assim, não, vou ficar aqui. Por que que eu decidi? Porque nesse período que meu esposo começou a ir e eu estava irredutível, foi o ponto-chave para mim no ministério. Na época foi o amor e a perseverança da apóstola Silvia. Há 9 anos faço parte da família Ovelha Church. E é um prazer imenso fazer parte do ministério da minha família. Bom, faz 9 anos que eu faço parte da família, né? Começamos ali na comunidade da Palmeirinha, onde a igreja era bem pequena. Era numa pequena loja de 2 portas. E certa vez eu entrei para visitar e gostei do nosso apóstolo Marcelo, que na época era pastor, e ele deu uma palavra e eu me senti muito bem lá e decidi fazer parte do ministério. Quando chegamos, estava no início de tudo, né? Eu lembro que na época os apóstolos, eram ainda pastores, e assim, estava bem mesmo no iniciozinho. Mas aí depois foi ampliando e hoje nós somos essa família, assim, no crescimento que estamos. Depois de muitas experiências catastróficas no mundo, depois de muitas desilusões, depois de muita destruição, eu decidi que eu precisava de algo mais na minha vida. Eu decidi que a vida não era só cachaça, bagunça, bebedeira, homens. E eu vi as pessoas que não tinham a mesma vida que eu, não tinham a mesma rotina que eu, e eu comecei a repará-las e eu comecei a desejar uma vida que eu não tinha. E essas pessoas, elas tinham Jesus. No domingo seguinte, eu senti o desejo de ir sozinha. E nesse domingo, através de uma ministração da cruz, de fato eu resolvi carregar a minha. E eu estou até hoje, graças a Deus. Nosso ministério cresceu, Deus nos formou como líderes de casais nesse ministério, eu e minha esposa. Tem tudo fluído muito bem, maravilhosamente. O sonho que o apóstolo Marcelo tinha na época, ele continua, né? Ele visualizava, já tinha visualizado o que Deus ia entregar na nossa mão. Futuramente a gente falava assim, nós é doido, a gente mora numa comunidade, a igreja é dentro de uma comunidade, e ele fica falando, câmera, olha pra cá, Brasil, país, e a gente ficava assim, assustado. Eu falei, gente, esse homem é doido, como assim? A gente dentro de uma favela, jogavam lixo na porta da igreja, tráfico de drogas na nossa esquina, e ele falava, até que quando foi a nossa primeira conquista, quando a gente conseguimos, éramos umas 30 cabeças na comunidade, e a gente fomos para Coruripe, né? Foi um ponto de partida, né, para a gente conseguir o extraordinário
que a gente conseguimos aqui na Francisco Portela. Na verdade, esse ministério começou muito antes, quando minha filha, ainda pequena, hoje pastora Andresa, ela foi chamada por Deus para buscar para a família. E por volta, se eu não me engano, de 8, 9 anos de idade, ela começou numa célula para criança e logo depois entrou para o Ministério de Dança na Igreja Metodista. Eu lembro que ela me chamava domingo de manhã para poder dançar. E ali eu ia, ainda não era convertido. E ela começou o chamado na família. Passou algum tempo, eu tive meu encontro pessoal com Deus. E a partir daí, logo no meu chamado, Deus já mostrava que nós apacentaríamos uma igreja, ainda muito novos. Antes do pastoreio, eu não queria nem ser pastora e nem diaconisa. Eu fugia do chamado, porém eu sabia que Deus já tinha um plano, um projeto, Deus já tinha falado, antes da minha conversão, quando eu trabalhava ainda no salão, através da pastora Celise, né, e nas tribulações que a gente vivia, família, e Deus liberou essa promessa sobre a minha vida, dizendo que o apóstolo, né, hoje apóstolo dessa casa, seria um pastor. Na minha mente, ficou só ele ser o pastor. Eu nunca imaginei que eu seria uma pastora. Mas, de determinado tempo, Deus ele veio, né, com um chamado que eu teria que ser uma pastora. E eu comecei a correr do meu chamado. Eu não queria nem ser diaconisa bem antes de ir para Palmeirinha. Mas aí se cumpriu porque o pastor Robson, que era um pastor antigo antes da gente se converter, né, que era muito amigo do apóstolo e tudo, e ele disse para o apóstolo que seria necessário eu ser diaconisa, porque Deus tinha uma obra muito grande. E logo depois a gente saiu, né, desse pastoreio, aí fomos para o apóstolo Wilson, aquela coisa toda. E assim Deus veio. Eu já sabia que o chamado ia acontecer, teria uma hora que ia acontecer. Eu tentei fugir, voltei a trabalhar, voltei a pescar, mas ainda assim foi um desafio sim. Porque a gente pensa que vai ser tudo de nós, tudo da gente mesmo. E o meu desafio foi como que eu iria fazer para poder seguir com um rebanho que Deus ia colocar nas minhas mãos. E ela sempre ia com uma irmã que hoje não se encontra com a gente, mas eu tenho uma enorme gratidão e carinho por ela. E a apóstola me ganhou no amor, com jeitinho, com sabedoria. E não foi uma só visita, não. Foi várias visitas até ela ganhar o meu coração. Uma experiência, tivemos várias. Mas a melhor experiência que nós tivemos foi quando o nosso apóstolo, na época o pastor Marcelo, trouxe uma palavra para nós dizendo que nós atravessaríamos o Jordão. Né, que sairíamos da onde a gente estava, dentro da comunidade, atravessaríamos o Jordão, ou seja, para um espaço maior, um lugar maior. Acreditamos na palavra, acreditamos nos sonhos e fomos então, na época, para Coruripe. Na Coruripe nós marchamos literalmente, acreditando que algo novo aconteceria. Nós nunca acreditamos que
seríamos abandonados, nós nunca acreditamos que as pessoas não iriam, porque nós sabíamos que Deus ia sempre na frente. Algo marcante realmente foi marchar para Coruripe, porque fomos um grupo de pessoas demarcar território, fomos um grupo de pessoas orar, clamar por aquele lugar. E aos poucos, nós éramos um grupo de mais ou menos 30 pessoas. E aos poucos aquele lugar ficou pequeno e nós tivemos que alargar a tenda. E ele já visualizava tudo isso. Ele visualizava tudo isso que nós estamos vivendo. De uma igreja com departamentos de dança, crianças, equipes, pessoas trabalhando por amor, uma visão num lugar amplo, onde sala de crianças, tudo isso. E eu falei assim, cara, a palavra ela bateu comigo, uma palavra maravilhosa, que o apóstolo tem esse dom, né, de conversar, de atrair. E uma das coisas que me chamou a atenção também é que, de fato, eles não cansavam. Eles têm um amor que nos surpreende a cada dia. Entrava na comunidade às 9 da manhã, saía às 9 da noite, visitando casa, visitando, né, os filhos. O nosso apóstolo, ele sempre com uma palavra positiva, que nós iríamos sair dali, e aí nós fomos para Coruripe, e mesmo assim ele sempre com a palavra positiva, que nós também iríamos conseguir um lugar maior, e hoje nós estamos aqui, né? E o que mudou foi a mentalidade, de que realmente nós podemos, né? Quando você realmente tem uma determinação, que realmente aquilo vai acontecer. Então, não só a minha vida, como toda a célula viu, que tudo aquilo que você coloca diante de Deus se cumpre. Hoje, olhando para o lugar que a gente está vivendo como quem sonha. Quando vivíamos na Coruripe, a gente vivia como se já estivesse num lugar amplo, né? E quando nós entramos aqui, eu, Bruna, Andresa, o apóstolo, para olhar o lugar, quando entramos nesse lugar, a gente já estava com a certeza no nosso coração que seria o lugar. Mas hoje se cumpriu, na verdade, né, um sonho de Deus para a nossa vida. Então, assim, é emocionante porque nós profetizamos toda a palavra naquele lugar. E como o apóstolo liberou uma palavra, que teve gente que acreditava que a gente ia estar nesse lugar, o lugar já existia, a gente sempre profetizou que a gente estaria num lugar grande, amplo, onde a gente ia fazer tudo o que a gente queria fazer. E hoje a gente não vê pessoas, mas vê gente nova. Então, hoje a gente está aqui vivendo como quem sonha, né? Deus falou que iria fazer, que esse lugar seria um lugar que seria uma fonte de águas vivas, que muitas pessoas iam vir, iam se saciar. Isso para mim é um sonho, é um desafio. Estar aqui hoje na Francisco Portela é viver um sonho. Muitas vezes eu fechava o olho e não me via no mesmo lugar. E sempre foi muito engraçado e muito desafiador, e continua sendo assim. Enxergar além daquilo que está na nossa frente. E Deus continua fazendo isso até hoje. Me mostrando aquilo que eu não tenho, embora a gente já tenha avançado muito. E essa transição para Guadalupe, para Francisco Portela, ela trouxe realização pelo fato de ver o avanço, principalmente na família, o desempenho dos meus 2 filhos como líderes, né, se mostrando à frente do trabalho. A conquista foi maior do que o próprio templo, porque o nosso templo como família amadureceu. Falar deles não dá para ser breve. Falar deles é falar de 2 pessoas que investiram 100% na minha vida. Tomar conta, cuidar das pessoas com o verdadeiro amor que Jesus ensina e que o nosso apóstolo nos ensina, que é uma coisa muito simples. Foi aonde eu senti realmente o batismo do Espírito Santo na minha vida com amor. Então, a minha palavra é, se a pessoa ela tem dificuldade, peça.
porque com certeza ela vai receber. Os olhos humanos era loucura. Era um pastor doido que estava ali somente animando os seus discípulos, os seus filhos e com certeza aconteceu pela fé. Não desistam dos seus sonhos, não desistam dos seus projetos. Como hoje nós recebemos a palavra, Deus não desistiu de nós, Deus não desistiu de você. Para essa geração é viver isso aí, é viver Cristo, né? Deus dentro dele, Cristo dentro dele. Se ele viver isso, toda a carência vai embora, Deus vai suprir tudo, todas as áreas, é céu na terra. 2020, a mensagem que eu tenho foi o decreto que eu acabei de receber esses dias, Jeremias 31, onde Deus está dizendo que vai trazer de volta os cegos, os que caminham com dificuldade. Jeremias 31, uma realidade. 2020, no ano da colheita extraordinária, o Senhor vai trazer os que têm pouca visão para que enxerguem novamente, os que estão caminhando vacilando para que tenham seus pés firmes. E nós, que já estamos no caminho, devemos receber essas pessoas e ajudá-los. A multiplicação. 2020, no ano da colheita extraordinária, ele vai precisar de ceifeiros extraordinários. Um ceifeiro extraordinário é um ceifeiro que ceifa com amor, como diz o pastor Andresa, trabalhadores por amor, pessoas que são pé de vida. Essa é a minha mensagem para 2020. Torne-se pé de vida.